Bom dia, boa tarde ou boa noite, ouvintes da Palavras em Sala de Aula. Eu sou Felipe Seracop e esse é o podcast da Palavras sobre Educação. Para dar início a esse ano de 2023, está aqui comigo nesse episódio Leandro Bernardo, que é responsável pela comunicação da Palavras. Então, Leandro, seja bem-vindo aqui a essa nova temporada. Olá, Felipe, tudo bem? Mais um ano aí, chegando com muitos programas em mente e muitos programas para a gente fazer. Além do Leandro, temos também aqui a estreia de uma nova integrante, que é a Esther Vitória, e também é da equipe de comunicação da Palavras. Então, Esther, seja aqui bem-vinda ao Palavras em Sala de Aula. Oi, gente, obrigada. Acho que vai ser bem legal participar desse episódio. Hoje conversaremos com o escritor e autor da Palavras, Fernando Pires. Original de São Caetano do Sul, Fernando é formado em arquitetura. Como escritor, publicou mais de 15 livros, sendo finalista do Prêmio Jabuti na categoria Literatura Juvenil, com a obra Um Conto por um Guaraná. Além de escrever e ilustrar suas próprias histórias, ele já ilustrou livros de autores como Tatiana Belink, Daniel Munduruku e Yolanda Reyes. Na Palavras, é autor de Sem Nó e Jorge, além dos futuros lançamentos Osvaldo e Osvaldo Treinador Esportivo. Então, Fernando, seja aqui também bem-vindo ao Palavras em Sala de Aula. Legal, Felipe. Muito obrigado aí pelo convite. Obrigado, Leandro. Obrigado, Esther. Obrigado pela Palavras ter me convidado. E eu acho que vai ser bem legal aí a conversa. Bom, então para a gente estar dando início aqui a essa nossa conversa, Fernando, vou pedir para você explicar para a gente, para os nossos ouvintes, como você acabou entrando nesse mundo da literatura, né? Formado em arquitetura, acabou mudando um pouco de área, digamos, ali, e como foi esse processo, toda essa sua passagem. Então, novamente, seja bem-vindo. Obrigado, Felipe. Como você falou, é uma passagem mesmo, né? Mas, de certa forma, é uma passagem bastante confortável, né? Literatura, você está presente desde que você é pequeno, né? Você tá em contato com ela, né? Quando eu era pequeno, eu gostava de ler Júlio Verne, então eu acabava de ler uma história e eu tentava, pegava a máquina de escrever dos meus irmãos, naquela época a máquina de escrever, começava a fazer uma história que nunca terminei, né? Porque também eu percebia que a história estava idêntica à que eu tinha acabado de ler, né? Como eu desenhava desde que eu me lembro por gente, né? Rabiscava nas paredes e, né, eu sempre desenhei muito HQs, eu olhava, desenhava, copiava, né, acabava a lição rapidinho para ir ficar a tarde inteira desenhando. Então, acabei me encaminhando para uma coisa mais prática, digamos assim, né, mas não desligada de arte ainda, que era o que me interessava muito desde o começo, que é a arquitetura, né. Então, a arquitetura, ela supriu assim, toda a minha necessidade de continuar o desenho e estar junto de arte, né? E a faculdade dava muita liberdade, né? Para você ir para... A gente pintava a óleo, acrílica, né? Tinha aula de história da arte. Então, você está ligado com isso, né? Eu trabalhei por, 30 anos com arquitetura. Ainda, de vez em quando, eu faço uns projetos, se aparece, eu não recuso, não. E uma bela hora nasceu minha filhinha, né? E a gente ia na biblioteca, assim, toda semana, né? A grana era curta, mas a gente pegava livro pra caramba, depois começou a comprar também e lia direto, assim, desde berço praticamente, né? Mesmo que ela não entendesse, a gente lia. E quando ela começou a falar, então ela repetia, né, as histórias que a gente repetia muito, ela começava a decorar. E de tanto ler literatura infanto-juvenil, né, aprender como é que aquilo, como a cabeça do autor de literatura infanto-juvenil funciona, me fez recordar aquelas épocas de Júlio Verne. E assim, para começar a escrever história infantil para minha filha, ou mesmo, né, para mim, e aí foi um passo, né? E assim, arquitetura e literatura
parece duas coisas muito diferentes, mas tem muitas coisas semelhantes também. Você, para fazer um livro, né, você faz um esboço primeiro, vai evoluindo as fases da execução do livro, mesmo o rascunho do texto, é um rascunho, é um estudo preliminar, como a gente chama em arquitetura, né? E é uma coisa que vai evoluindo até um projeto executivo onde você define exatamente, né, a publicação, né, digamos assim. E tem revisões no meio, então eu me senti muito confortável de passar de uma coisa para outra. Claro que quando você começa a mexer com o texto mais profundamente, eu sempre escrevia memoriais em arquitetura, mas é outra coisa, por mais que às vezes você entre pelo caminho mais poético, né, é sempre uma coisa bem mais objetiva do que literatura, lógico. Então eu tive que me adaptar também com a ilustração, porque desde criança eu não fazia desenho de criança, né? Então fiquei 30 anos fazendo croquis de arquitetura. Para fazer ilustração, eu fiquei aí um belo tempo, né, reaprendendo mesmo, né? Mesmo cor, eu nunca usei cor na vida, né? Mesmo quando eu era criança, eu só usava nanquim e grafite. Falei, não, se eu quero ser ilustrador e autor, eu preciso aprender a fazer cor, alguma coisa, né? Então, aprendi algumas técnicas, mas a transição foi essa, foi às vezes meio complicada, às vezes meio muito natural, e acho que é isso, acho que eu estendi um pouco a coisa, mas se vocês tiverem alguma dúvida, eu não quero me estender mais do que isso. Perfeito. Eu queria comentar em relativo à questão dessa experiência na arquitetura e desse desenho de arquitetura que você executava, o quanto ele ainda está presente, de certo modo, nas ilustrações que você faz. Porque, enfim, de certo modo, você comentou que ficou quase 30 anos desenhando arquitetura e é muito difícil, provavelmente, fugir completamente disso. Então, eu queria saber... Pode falar. Às vezes eu fujo mesmo, porque eu era meio Caxias, então eu aprendi a fazer perspectiva precisa, né, na mão, né? Na época a gente não usava esses maravilhosos programas de 3D, semelhantes aos que usam em animações hoje em dia, né? Então era na mão mesmo, na raça, na régua, nos esquadros. E hoje em dia, às vezes, você precisa fazer uma paisagem e tal. Só que, às vezes, é legal você ter a perspectiva mais precisa, assim, para dar uma profundidade que é necessária para determinada ilustração, né? Mas outras vezes você precisa abstrair mesmo, né? Você precisa ter uma coisa chapada, por exemplo, né? Como os modernistas, né, faziam, né? Sabe, planos que estão ali grudados e você, com a sua experiência de vida, você consegue discernir aquilo, mas que, na verdade, não passam de triângulos e losangos e círculos, né? O desenho de arquitetura, você sempre insere uma escala humana. E essa escala humana, ela precisa ter relações, como o próprio nome diz, de escala. Então, você cria um ambiente e a pessoa está lá dentro dele com uma certa proporção. Já uma ilustração, nem sempre, né? Uma ilustração, às vezes, você pode abstrair totalmente essa escala, ter uma pessoa gigante dentro de um cubículo e fazer aquilo ser verossímil para o leitor. Não, ele entrou lá dentro daquele cubículo, mas é a casa dele. Então, às vezes é difícil você ter um campo pequeno, às vezes, de ilustração, às vezes são centímetros, né? E às vezes a solução do caso é você não lembrar de que você é um arquiteto. Mas você sente ainda que você tem que se policiar um pouco em algum momento? Menos. Agora menos. Eu consegui... você desenvolve técnicas, né? No começo eu falava, não, tem que fazer a perspectiva. Aí você começa a perceber que a qualidade, o resultado final é preciso e tal, mas não está cumprindo com o papel de transmitir uma ideia que o texto, por exemplo, está passando, né? Então,
você perde efeito, né? No final é uma questão um pouco de efeito, né? Então, se você mentir nas proporções, mentir nessa precisão, você consegue ser mais fiel ao texto, então transmitir uma ideia mais bacana, né? Tem coisas importantes que você precisa mostrar numa ilustração e tem histórias, né? A ilustração ela tem uma coisa interessante que você pode contar mais histórias do que mostrar coisas, né? Então, quando uma ilustração conta uma história, ela é mais potente, né? Geralmente ela auxilia o texto, mas ela pode não, ela pode ir na contramão também, né? Eu lembro que uma vez eu vi uma palestra aqui no Sesc Pinheiros, era um ilustrador e aí ele comentando essa relação texto-ilustração e ele falando, né? Não, a ilustração ela precisa amparar o texto, né? Ela não pode jogar contra, porque senão você vai ter um livro que pode ser confuso, ou então o leitor pode perder o interesse do texto, ou então não vê coerência, né, entre as mensagens que estão sendo passadas no texto visual e no texto ilustrado, né? E aí eu saí dessa palestra, eu falei, poxa vida, esse cara ele falou tudo muito, muito coerente, a coisa é assim mesmo, mas e se eu fizesse o contrário, né? E se eu não obedecesse o que ele está... O que acontece, né? Porque você começa a tentar ver caminhos, né? Ver se é isso que você está aprendendo. Né? Você se testa toda hora para ver se você está no caminho certo, se você não está ficando viciado no mesmo caminho, né? E quando eu saí da palestra, eu falei, pô, não, mas é isso que eu costumo fazer sempre, tá certo, né? Mas aí fiquei uma semana com isso na cabeça. Aí eu falei, putz, de repente dá para fazer uma coisa que a ilustração está contando outra história e o texto, né, que o texto não está narrando, né? E aí eu consegui, quer dizer, consegui. Eu fiz um livro que é exatamente isso, né? Que ele chama Desencontros. E é basicamente isso. Eu tenho a página ímpar, o texto visual, a ilustração, e a página par, a narração de uma outra história, né? E elas, né, aparentemente, elas estão se completando. Até um certo ponto, você acha que a ilustração está sendo referida a esse texto escrito. Mas aí chega uma hora, tem uma ruptura, né? Nessa ruptura você percebe que aquilo que estava sendo desenhado não tem nada a ver com o que está sendo escrito, né? Então, esse livro foi, assim, putz, ele foi fez muito sucesso, assim, esse Desencontros, foi comprado pela Prefeitura de São Paulo também. Putz, é um dos livros, assim, que eu gosto mais, porque, inclusive, tem esse olhar um pouco de arquitetura, porque tem as ilustrações, elas elas são baseadas em obras de arte, né? Principalmente cubistas. Então, como essa primeira parte do livro tem essas ilustrações meio dúbias, então você não percebe que aquilo é de outra história. E, Fernando, eu queria aproveitar um pouco disso tudo que você estava falando, né? De toda essa construção de histórias por meio da ilustração, né? Você falou que tem como fazer histórias simultâneas, mas diferentes. E eu fico pensando um pouco no que você falou também, que desde pequeno você gosta de arte, literatura, acabou indo para arquitetura, então assim, você com certeza já tem uma bagagem, um repertório grande, né? E eu penso, hoje em dia, quando você lança um livro novo, uma história nova, como que funciona o seu processo criativo, né? Como você vai atrás de novas referências, o que você procura fazer para tentar inovar também, tentar trazer novas informações, novas histórias. Então, como funciona o seu processo criativo para você estar ilustrando ou mesmo escrevendo suas histórias? Puxa, o processo, na verdade, que eu uso é totalmente aleatório, né?
o processo é muito confuso. Se eu sinto uma coisa, uma necessidade, assim, né, eu vejo um catador de rua carregando a sacola. Então, teve uma época que eu escrevi um livro que ele chama Chove na Cidade, que basicamente eram cenas fotografadas por um pássaro, né, num dia de chuva. O seu estado de espírito influi, né? Então, eu tinha passado por uma doença, estava bem deprimido, assim, não deprimido, melancólico, né? Sabe quando você passa uma fase assim, né, que você começa a perceber, a ficar mais sensível e tal. Então tudo me afetava muito, assim, eu via um catador de rua, né, eu sentia na pele o cara, putz, carregando aquela carroça super pesada na chuva às vezes, né, o cara sofrendo ali, ou então o pessoal pedindo esmola, né, e mesmo pessoas, né, que você olha na cidade, assim, parecem tristes, né, outras que esboçam um sorriso dentro de um ônibus. Então naturalmente eu fui anotando essas circunstâncias, né? Então eu ia somando essas cenas né, aquele meu estado mais melancólico, mas me fez fazer esse livro. Então, só para, né, tentar responder, um livro é um livro. Eu não programei esse livro, por exemplo, né? Como eu passeava muito nessa época, fui registrando essas cenas, fui botando num caderninho, chegou uma hora assim, né, totalmente diferente desse outro que eu assisti a palestra e saí de lá, né, tendo essa ideia de fazer um livro ao inverso, né? Bem, então chegamos aqui ao final desse nosso primeiro bloco. No próximo bloco vamos conversar mais a fundo sobre as obras do Fernando. Bom, para dar início aqui nesse nosso segundo bloco, Fernando, eu queria fazer uma pergunta sobre o livro Sem Nós, Jorge, né? Você falou que desde que você fazia desenhos em preto e branco, mas que você também foi atrás de aprender a usar as cores, né? E nesse livro você acabou optando mesmo pelo preto e branco, né? Na sua produção. Mesmo escolhendo as cores, você aprendendo a usar as cores, você optou pelo preto e branco, né? Por que você fez essa preferência nessa obra específica? Então, Felipe, não foi a primeira obra infanto-juvenil que eu usei o PB, né? Eu tenho o Júnior e os Biscoitos e Zumbis, que é uma obra, assim, urbana, né? E como eu lia muito quadrinho quando era pequeno, e eram quadrinhos dos meus irmãos, que eles são 12, 14 anos mais velhos do que eu, então eram de uma geração já meio que anterior às cores nos quadrinhos. Então os ilustradores, eles usavam o preto e branco, com aquelas retículas muitas vezes, né, os pontinhos, e assim, era informação muito pouca, né? O recurso era mínimo, com a potência máxima, né? Então isso do recurso mínimo sempre me impressionou muito, né? Depois que você começa a desenvolver um pouco mais a técnica, você fala, putz, como esses caras eram bons, né? E foi o que eu tentei fazer no Sem Nó e Jorge. Eu cheguei para a Vivian, a editora, né? Vivian Penafiel, e eu falei, puxa, Vivian, esse livro está muito bom para ser em PB, porque a maioria das cenas se passa de noite, né? O público-alvo, eu acho que pode aceitar. E se eu colocar cor, vai ficar legal também. Posso colocar 2 cores, de repente. Aí eu fiz uns testes e tal, e a gente falou, não, eu acho que dá para encarar, o público ele vai sentir uma diferença assim, mas eu acho que pode ser uma novidade, né, voltando àquilo que eu falei de tradição, né? Na verdade, é um
era um problema técnico que esses HQs da minha infância tinham. Eles não conseguiam fazer o miolo colorido, porque não tinha máquina, não tinha grana, sei lá. Era um recurso técnico, mas que eles resolveram muito bem só com um desenho puro, né? Mas aquilo é uma estética, acabou virando uma estética, né? Para mim, pelo menos. E em conversa com a Viva, assim, em 5 minutos ela falou, não, eu acho que vai ficar bem legal, vamos partir para isso. É interessante que você comentou sobre como a ilustração, de certo modo, ajuda a dizer um pouco sobre a história do livro, porque o fato da história ocorrer na maioria do tempo à noite, e o preto e branco ajudar a colaborar com isso, eu acho muito interessante. E pensando nessa questão, eu queria até que você comentasse, porque eu fiquei bem curioso para saber, como foi a origem dessa história da Sinnoh? Como que você surgiu com essa ideia da cachorrinha, só para comentar rapidamente, da cachorrinha causando no zoológico? Como que surgiu essa história? Essa pergunta é das mais difíceis sempre, né? Porque, como eu te falei, né, a coisa é meio caótica quando ela surge, né? Então ela pode ser isso, pode não ser, pode ser uma cachorra, podia não ser nem no zoológico. Como eu cheguei na cachorra, sinceramente eu não lembro. Mas eu lembro que assim, eu fui num zoológico uma vez, eu acho que era em Bauru, não tenho certeza. Mas tinha um urso doente, né? E ele ficava, tadinho, tinha um espaço super pequeno, e ele ficava no fundo, a gente não conseguia ver o urso, né? Então isso me afetou bastante. Eu falei, poxa, mas o zoológico não cuida direito, né? O zoológico começou a parecer uma coisa negativa para mim, né? Não igual um circo, os circos antigos, né? Que eles meio que prendiam mesmo os animais e faziam eles fazerem coisas que... só de estar preso já é... Né, não estar no habitat dele já é deprimente um pouco, né? Mas aí eu comecei a ter uma impressão semelhante com o zoológico, né? Mas aí eu comecei a pesquisar um pouco e não era bem essa impressão que eu tinha, né? Tem zoológicos que fazem, assim, tem um cuidado, um trabalho mesmo, até de preservação de algumas espécies que estão se extinguindo, né? E não é culpa do zoológico que ela está se extinguindo, é culpa de interesses econômicos. E zoológicos, hoje em dia, eles têm pessoas sérias lá trabalhando para a manutenção de algumas espécies mesmo, né? Tem espécies, animais que não existem na natureza e existem no zoológico. Os caras estão lá tentando revitalizar, trazer de volta para a natureza aquelas espécies, né? Então, quando eu li, me aprofundei um pouco mais, falei, não, poxa, estou pré-julgando aqui, de repente aquele urso lá estava sendo tratado da forma máxima que a ciência podia fazer para conseguir resgatar a espécie e ele próprio, né? Aí comecei a pensar, né, à noite, no zoológico, e tinha sempre aquela história das... capivara, né? Tinha alguns zoológicos que você está andando e de repente passa uma capivara, não é capivara, é a cutia, né, que é pequenininha. Acho que é cutia. De repente passa assim no meio do seu caminho, né? Sabe? Eu não sei se foi daí, mas as impressões elas vão se somando. Então você começa, eu acho que eu comecei assim. Comecei a imaginar um animalzinho solto, e esse animalzinho solto interage com um tigre, por exemplo, né? Sem ser comido por ele. E eu acho que começou daí. E tem uma outra história que eu conto na entrevista de vocês, né? Que é uma reportagem que eu li de uma criança que caiu na gaiola no fosso, né? Dos gorilas, né? Sabe? Imagina o horror de imaginar uma coisa dessa, né? Você está com seu filho ali e ele cai na gaiola dos gorilas, que são animais selvagens, né? Você não pode julgar um animal selvagem, né? Ele faz o que... Se ele se sentir invadido, ele tem todo o direito de proteger ali seu espaço e proteger os seus próprios filhotes da invasão, né? Imagino como que deve ter ficado esses pais.
Aí chamaram funcionários, enfim, a história eu não lembro direito, mas imagino que tenha sido um horror. E o que aconteceu foi que uma das gorilas, ela foi lá e recolheu a criança caída, a criança humana recolhida nos braços. Imagina aqueles braços potentes de um gorila, né, com uma criança de 3, 4 anos. E ela simplesmente depositou na porta da gaiola, né, porque os funcionários nem tinham conseguido entrar na gaiola ainda, né. Imagina que tenha sido, mesmo para os gorilas, deve ter sido um susto, né, ter uma invasão ali. E, nossa, isso aí ficou muito marcado na minha cabeça, né? Porque, cara, você tá esperando o desfecho de uma história de forma terrível, né? E aí você fala, pô, eu sou preconceituoso mesmo, ou o mundo não é esse que eu conheço, né? E a Senhor, ela tem um pouco isso, né? Qual que é o limite entre o humano e o animal? Sabe, existe, né? Eu acho que tanto um homem pode se comportar selvagemmente, quanto essa gorila ter essa atitude civil aí, né? A Senhor é uma personagem bem divertida e o Osvaldo também é muito, muito legal. Fala um pouquinho pra gente como é que foi a criação desse personagem, porque ele tem essa semelhança de ser um pouquinho arteiro, igual a Senhor, mas a história dele é muito diferente. Então conta um pouquinho pra gente. Uhum. O Oswaldo, eu lembro bem como surgiu. Um dos poucos. Assim, meu agente na época, o Alexandre Faccioli, ele sempre me dava ideias, assim, por que você não faz um livro assim? Por que você não faz um livro assado? Eu já tinha escrito alguns sobre animais, então ele falou, por que você não faz uma espécie de enciclopédia de animais, né? Então vai lá, A, B, C, D, e aí você dá uma panorâmica assim, sobre os animais para as crianças, né? Elas aprendem fatos curiosos sobre os animais, esse tipo de coisa, né? Falei, não, Alexandre, a ideia é legal, né? Mas sabe quando você nunca vai para frente com a coisa? Aí me perguntou de novo, eu falei, que é meio quadradinha a ideia, meio... Eu não estou conseguindo desenvolver, né? E aí eu percebi que o problema era meu, na verdade. Eu tinha que pegar a ideia dele e romancear a coisa, né? Então, quando eu comecei a me libertar um pouco do termo enciclopédia, né? Falei, não, eu posso manter a ideia geral, que é dar uma panorâmica sobre animais, né? Mas, assim, sem intenção didática, mas fazer uma brincadeira mesmo, né? E aí eu lembro que falei, bom, mas esse monte de animais soltos, o que eu faço com um monte de animais soltos? Eu precisaria também costurá-los, né? E aí surgiu a ideia do macaco, né? Porque o macaco ele poderia, de certa forma, catalogar esses animais, né? Porque um macaco ele tem muitas habilidades que nós temos também, tem dedos polegares, opositores, e ele consegue desenhar. Então a coisa vai indo, né? A ideia vai indo. Só que aí eu falei, bom, mas esse macaco, eu não queria fazer aquele lugar comum de macaco que está sempre tirando uma com os outros, né? Que tem essa brincadeira, né, do macaco que leva vantagem. Então, eu não queria ir por esse caminho. Então, eu queria ir mais pelo caminho do macaco criança, né? Ele não entende como que é esse mundo ainda, ele está aprendendo, né? Então, o Oswaldo, o primeiro, ele é largado numa reserva natural, né? Depois de viver um tempo no laboratório com esse cientista meio maluco. Então, o que ele aprendeu com o cientista, que foi se apresentar gritando, e o alfabeto, ele tenta, né? Ele tenta jogar essa informação que ele já tem para conseguir amigos, né? Então, ele não sabe como arranjar um amigo, ele nunca fez isso, né? Então, o jeito que ele desconfia é berrando na frente do bicho e nem desconfia que aquilo assusta, que não é essa a melhor forma de se chegar num amiguinho, né? Então, aí você começa a fazer relações, né? Como uma criança que está zerada, né? Tem um HD zerado ali, tem pouca informação de vida, como que ela chega no primeiro dia de aula para fazer um amiguinho, né? Então, a intenção é fazer brincadeira, né?
Então, e o Oswaldo, treinador esportivo, também foi ideia do Alexandre. Ele falou, olha, a Olimpíada está chegando, é claro que eu não consegui terminar para a Olimpíada outra ainda, só terminei para essa, mas não era nem a intenção de lançar na Olimpíada, era mais a intenção da brincadeira mesmo, né? Assim como o primeiro era, né, como você faz uma amizade, como você se apresenta para um amiguinho, esse é como vamos brincar. Agora que você tem um amiguinho, como vamos brincar, né? E ele também não tem a mínima ideia de como fazer isso, né? Eu não quis repetir muito as brincadeiras, mas eu quis manter o espírito de criança do Oswaldo. Então ele não sabe mesmo como é que faz as coisas. Começa a brincar, começa a treinar os seus atletas, meio que sem perguntar, né? É claro que isso não dá certo, né? Legal. E fala um pouco pra gente, esses 3 livros que serão lançados agora pela Palavras, tanto o Senhor e Jorge, Osvaldo e o Osvaldo Treinador Esportivo, são para o público infantil, eles têm mais ou menos a mesma faixa etária, e tem um motivo especial que te fez querer escrever esses livros com essa linguagem mais para criança mesmo? E deixa eu só complementar também. Eu queria também saber se, com o nascimento da sua filha, se também foi algo que influenciou, porque dele lidar com uma criança no dia a dia também pode gerar novas ideias. Então, só complementando também a pergunta da Esther. Ah, sim, inclusive tem uma relação bastante grande com a minha filha, porque quando ela era bem pequena, tipo 8, 9 anos, eu fazia coisas para 8, 9 anos. É muito engraçado. Quando ela começou a ler Harry Potter, né, a gente leu tudo junto, a gente ainda hoje a gente faz sessões de leitura antes de dormir, e aí você vai meio que evoluindo na faixa etária também. Eu comecei a fazer histórias meio que acompanhando a idade dela, né? E aí, respondendo um pouco a Esther, teve uma época que ela já estava adolescente, aí eu senti a necessidade de voltar de novo, né? E eu fiz uma série de livros que são livros só de imagens, né? Livro de imagem, que é de uma menininha, a menininha do vestidinho rosa, e que ela sempre interage com um objeto e um animal, né? Então, ele não tem texto nenhum, 148 páginas, e praticamente não tem cor, só tem a cor do vestidinho rosa dela e do animal, eventualmente. Então, né, minha filha estava adolescente, a relação, eu já estava escrevendo coisas para juvenil, mas aí senti necessidade de voltar para coisas pequenininhas, né? Porque eu já tinha feito algumas coisas para os pequenos, e aquilo fica na cabeça, né? Você fala, poxa, essa criança tem essa capacidade de entender outras coisas, né? E isso dá a possibilidade de como ilustrador, explorar novos jeitos de contar a história, né? E assim, são recursos que você vai... Eu gosto do infantil porque você consegue ter esses outros recursos, né? Além do pop-up, que é uma coisa que você faz a editora gastar um pouco mais de dinheiro, porque tem todas aquelas montagens, né? Mas com as próprias páginas do livro você consegue ter... você consegue recursos extras que, de repente, numa literatura adulta, você esquece um pouco, né? Então... É legal essa experimentação, porque o livro infanto-juvenil ele comporta isso, né? E eu gosto de experimentar. Às vezes não dá certo, mas às vezes dá certo, então vale a pena tentar, né? Legal. Bom, então chegamos aqui ao final desse nosso segundo bloco. No nosso terceiro e último bloco, vamos conversar sobre a relação do Fernando com o ambiente escolar. Você está ouvindo o podcast Palavras em Sala de Aula, uma produção da Palavras Projetos Editoriais. Fernando, eu queria entender, assim, para você, você hoje como autor, ilustrador, como era a sua relação com os livros ilustrados, principalmente quando você era apenas um estudante, né?
E em relação a esse sentimento que você tinha, é exatamente esse sentimento que você tenta passar nas obras que você faz, você tenta explorar outras relações, enfim. Como era essa relação e como que você pensa nela para construir suas obras também hoje em dia, pensando que vai chegar dentro da escola, para alunos, crianças, enfim, toda essa comunidade, né? Aham. Então, o livro ilustrado, quando eu era pequeno, não existia. Praticamente não existia. Esses livros do Júlio Verne foram as primeiras coisas que eu li, eles tinham no máximo uma vinheta no início de cada capítulo, né? Mas, assim, praticamente na minha infância não tinha ilustração. Para a literatura, eu não passei por essa fase. Hoje em dia, a gente acha que isso aqui sempre existiu, mas o livro ilustrado infantil como existe hoje, puxa, era outra coisa, né? Era muito raro e parco mesmo, né? E quando existia era coisa vinda de fora. Não, nos anos 50 tinha, mas sabe, era muito raro, era muito raro. Então, eu não sofri influência disso. Meio que respondendo a sua pergunta, eu não recebi influência do livro infantil da minha época, porque eu não cheguei a manusear, né? Muita gente lia o Monteiro Lobato, mas eu nunca tive coleção do Monteiro Lobato, li muito pouco dele, na verdade. Eu lia mais coisas estrangeiras mesmo. Agora, mais indo para o lado de você hoje, na sala de aula, apresentando o seu livro para os estudantes. Como que você vê essa relação com as crianças, eventualmente com os jovens, nesses momentos que você eventualmente está lá, você é chamado por alguma escola para conversar com esses estudantes? É um grande barato, viu? Porque a única exigência que eu faço é que a criança já tenha tido contato com o livro, né? Ou o professor tenha contado a história, ou ele tenha mesmo o livro. E na maioria das escolas, os professores já fizeram até trabalhos, sabe? Às vezes as crianças me entregam versões da história, ilustradas muitas vezes. Então, os professores trabalham muito com as crianças, né? Então, essa é a minha única exigência, assim, para ir bater um papo sobre o livro. Mas, assim, conversar sobre o livro, eu acho que é uma coisa que a criança se interessa, meio que fazer perguntas que vocês estão fazendo aqui. Como é que surgiu essa história? Como é que você surgiu? Né? Como é que você começou a desenhar? As crianças elas têm muita curiosidade sobre isso, porque alguns são... não que são reprimidos, mas sabe quando a criança desenha e chega uma hora ela para? Isso eu conto bastante nas escolas. Eu falo, não para. Se alguém falar que o seu desenho está feio, não se importa. Continua. Se você gosta, continua. E eu falo sinceramente, eu não sou um grande desenhista. Eu gosto de desenhar, mas eu não sou um grande... Sabe, eu me comparo com o Odilon Moraes, com o Cárcamo. Eu falo, não, tá louco, eu não sou isso aí. Eu nunca vou chegar nos pés. Mas assim, eu gosto de desenhar. E eu sei que eu sei os meus limites, eu sei o que eu sei desenhar, e eu sei que basta, eu sei que com técnicas e com recursos não estilísticos, mas com um pouquinho de inteligência, você consegue passar a ideia do texto que você precisa, né? Eu consigo ser eficiente e gosto de desenhar. Então, eu não falo com essas palavras, mas eu estimulo a criança a não parar. Ou então escrever, né? Teve uma escola que já era mais de ensino médio, e aí eu percebi que estava todo mundo quieto, né? Eu falei, mas eu escrevi essa história, né? Depois de ler poesia de Fernando Pessoa, não sei o quê. Aí quando você vai destravando algumas coisas, aí uma criança falou, eu escrevo poesia, né? Aí outro levantou e falou também.
falei, puta, que legal, e você gosta de quem? Não sei. Sabe quando você percebe que tem uma repressão, assim, não direta, mas velada, né? Então o cara não quer falar, porque ninguém falou ainda, né? Mas aí se você chega na frente da sala, né? De certa forma você é uma autoridade, você é um cara famoso. Eu não sou famoso, mas de certa forma você está na frente do pessoal, você fez alguma coisa que impressionou alguém e você fala, eu não sou um bom desenhista, mas eu sei, eu fui atrás, eu não parei, eu não sou um bom escritor, mas eu continuo escrevendo, né? Tem aquela música dos Titãs, né? Eu não sei fazer música, mas eu faço, né? Então, o importante é isso, né? Você continuar, você desenvolver o espírito crítico, mas assim, não deixar esse seu espírito crítico te cortar, porque às vezes quem te corta não é o seu coleguinha que falou que o desenho tá ruim, é você mesmo, né? Então, essa é uma das minhas batalhas, assim, quando eu apresento um livro meu. Converso bastante sobre o livro e tal, mas faço questão de falar isso, né? E conversando aqui com você antes a gente estar tendo esse encontro agora, né? Você falou também que você chegou a ter alguns encontros virtuais, né, durante a pandemia, apresentando o seu livro. Você pode também falar um pouco como foi essa experiência, o impacto, né, de poder estar apresentando, falando presencialmente e também à distância com as pessoas, como que foi? Não, foi muito legal, porque senão eu não estava saindo de casa e no começo mesmo, a primeira virtual, cada criança estava em suas casas, né? Porque era um momento crítico da pandemia e já acho que no segundo, terceiro, aí já começaram a ir para a escola, mas eu não estava saindo ainda, então tinha algumas crianças, né, bem separadinhas numa classe, cada uma levantava para fazer a pergunta ali no computador, e foi legal porque teve essa possibilidade de certa forma, lutar contra um momento terrível, né? Mas, assim, tá longe do ideal, porque a criança, ela se sente meio castrada ali. As professoras têm as perguntas prontas, os alunos vão lá e leem, um ou outro mais saidinho, brinca, e né, a coisa às vezes melhora um pouquinho, mas o encontro virtual, hoje em dia, pelo menos essas experiências que eu tive, foram bem mais travadas do que na sala de aula, que é aquela festa, né? Não tem como conter o cara me perguntar por que meu cabelo é branco. E é um grande barato, né? Conversar sobre o seu livro, como surgiu as ideias, como é que eles fazem. E assim, né? As crianças começam, falam, não, eu fiz um livro, putz, legal, como é que é seu livro? Então você tem uma troca mesmo muito bacana, você vê que estimula, né? Se sai algum... Teve um livro que, esse da menininha do vestidinho rosa, ele é traços infantis, né? Então tinha pilha de livros, aí a criança falou, poxa, mas você vai lá e desenha livro por livro, livro por livro, livro por livro, né? Ela entendeu que aquele desenho, eu tinha desenhado livro por livro, né? Aí eu expliquei e tal, porque é uma gráfica. Mas, assim, eu me senti bem realizado como autor, porque eu queria fazer esse desenho né, como se fosse o jeito de uma criança mesmo desenhar, e eu enganei aquele leitor, né? Ele achou que eu realmente tinha desenhado livro por livro, né? E aí, aproveitando também o gancho que você citou, dessa questão da realização, enfim, enquanto autor, você comentou bastante sobre como é a sensação de ir para a sala de aula apresentar o livro para esses estudantes. Eu queria saber, na sua opinião, e realmente na sua visão, qual você acha que é a importância de autores de literatura infantil, de literatura juvenil, ter uma presença na escola em que o livro eventualmente é trabalhado e que está presente? O quanto você acha que ganha essa criança que tem esse contato com esse autor numa sala de aula, por exemplo? Olha, eu acho que a criança ganha e o autor ganha também, porque
quando a gente escreve, a gente tem muito pouca oportunidade de ver o leitor manuseando. Eu tenho até uns amigos que às vezes, né, mandam vídeos dos sobrinhos, tendo o primeiro contato com o livro meu. Putz, eu agradeço imensamente esse pessoal, porque a gente não... né, eu tenho sobrinhos pequenos, mas com essa história de pandemia também, já não vejo eles faz tempo e moram em outra cidade. Então, não só para o leitor, ter o autor ali na sua frente, dando detalhes, às vezes bobos, né? Como é que você criou o Oswaldo? Sabe? Em que zoológico que você teve essa ideia de fazer a história da Ceinô? Né? Perguntas assim, às vezes simples, né? Mas que realmente eu não sei o impacto que isso vai ter na criança. Pode ter um impacto enorme, né? Você está na frente do cara que fez um livro que de repente te impressionou muito, né? Eu fico imaginando, se eu tivesse tido essa oportunidade de ter o Júlio Verne ali me apresentando um livro que eu gostava quando eu era moleque. Eu não sei o que eu faria. Provavelmente eu estaria fazendo histórias do Júlio Verne até hoje, né? Ou não sei. Eu acho que é muito importante. Essa invenção de levar o autor para a escola, quem inventou isso, realmente eu tiro meu chapéu. Bom, então antes da gente encerrar aqui esse nosso episódio, vamos agora para o momento Palavras do Dia, que o nosso convidado vai ler um texto que dialoga com um pouco do que foi conversado aqui hoje. Então, Fernando, quais são suas palavras do dia? Não vou chegar a ler o texto. É uma frase que sempre me vem na cabeça do Sigmund Freud, porque eu gosto muito de gatos, né? Desde pequeno eu vivia rodeado de gatos. Parece que eles gostam de mim também. E aí o Freud ele tem uma frase bem legal que eu gosto muito, que é assim: o tempo que você passa com um gato nunca é um desperdício de tempo, né? A brincadeira com a palavra tempo. Mas, e assim, às vezes os gatos eles não são muito bem entendidos, né? Eles são bem diferentes dos cachorros, mas eu aprendo muito com eles, né? Porque é um pouco o aprendizado que o Oswaldo devia ter, né? O gato é quase como um colega seu, né? Ele quer ficar do seu lado, mas tem um limite, né? E você aprender esse limite do gato te dá um ensinamento de como até você se relacionar com uma pessoa, porque eles são muito, muito pessoa. Sim, foram palavras do dia diferente do convencional, mas achei muito interessante sua reflexão também. E, bom, então eu queria aqui estar agradecendo a sua presença, Fernando, por estar aqui com a gente, ter tirado esse momento para falar sobre suas obras, sobre sua trajetória. E também queria agradecer a presença do Leandro e da Esther, que estiveram aqui com a gente, ajudaram em toda essa dinâmica, com as perguntas, com os apontamentos. Então, muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, Felipe, ao Leandro também, a Esther. Espero que a conversa tenha ficado interessante para os nossos leitores. A gente que tem que agradecer, Fernando, pela sua participação, por ter aceitado o convite, não só do podcast, mas também de ter concedido a entrevista para o blog da Palavras. Enfim, a gente está muito feliz também de ter esses 3 livros aqui com a gente aqui, que são livros super divertidos para qualquer idade. A gente fala que é um livro para criança, mas ele não é para criança no fim das contas, né? Ele é para todo mundo. Muito obrigada, Fernando. Obrigada, pessoal. Eu estou, como leitora, muito ansiosa para que outros leitores também vejam os livros. Eu gostei bastante. Foi muito bom ter esse papo com você hoje. Obrigado. Bom, então estamos encerrando mais um episódio do Palavras em Sala de Aula. Confira todos os episódios no nosso site, palavrasEducacau.com.br, no Spotify, Apple Podcasts, YouTube e em seu agregador de podcast favorito. Comente em nossas redes sociais o que você achou desse episódio ou mande um e-mail para faleconosco@palavrasEducacau.com.br.
Eu sou o Felipe Seracop e nos encontramos no próximo episódio. Até mais!